Oi, guria, tudo certo? Seja muito bem-vinda novamente ao meu canal. Meu nome é Caroline Rangel e no vídeo de hoje eu vim te ensinar a como criar uma boa legenda para suas postagens lá no Instagram. Então, se tu tem interesse em saber como construir, como escrever boas legendas, esse vídeo é pra ti. Antes da gente iniciar, eu gostaria de te pedir para já deixar o teu like e já se inscrever aqui nesse canal se tu ainda não é inscrito. E agora, bora pro vídeo. Uma das grandes dificuldades das pessoas que criam conteúdo, das empresas e influenciadores em geral no Instagram, é saber como criar uma boa legenda. Sim, existe um método e eu vou ensinar para vocês hoje o método que eu utilizo. Mas antes eu gostaria de conversar sobre alguns pontos com vocês. O primeiro ponto é que você precisa conhecer muito bem o seu público, a sua persona e ter sim um tom de voz definido. Carol, o que é um tom de voz? Isso é tema para outro vídeo, mas um tom de voz é basicamente a forma que a sua marca vai se comunicar com o público. E é por isso que é muito importante que você conheça seu público para que você consiga construir um tom de voz que realmente conecte. Depois desse ponto, eu preciso te pedir para que você tenha a sua personalidade nesse seu tom de voz, na forma em que a tua empresa, a tua marca em si, se conecta com os seus consumidores e seguidores no Instagram. Então sim, você precisa trazer aquilo que é o seu reflexo para fora, né? Os valores, o propósito da sua marca também na escrita da legenda. Então isso tudo precisa ser trabalhado também na linguagem da sua marca. Lembre-se sempre de facilitar a leitura. Menos sempre é mais, então não fique enchendo de muitos emojis a sua legenda. É legal que você trabalhe com parágrafos, né? Dê um tempo de respiro para que a pessoa não leia tudo aquilo. É muito interessante que você teste o formato carrossel no Instagram, onde basicamente todo o conteúdo da legenda vai na postagem em si, né? Na criação da arte e não na legenda. Então é preciso que você teste para ver o que seu público vai preferir, né? Eu tenho um exemplo muito claro do meu público que gosta muito mais de carrossel do que textão e legenda, mas eu também gerencio outras contas que as pessoas preferem ler o textão do que ficar olhando o carrossel. Então você vai precisar testar. Assim como tudo no Instagram, o jeito certo de criar sua legenda é o jeito que você testar, se adaptar e validar com a sua audiência, certo? Agora bora conhecer o método que eu utilizo. O método que eu utilizo se chama AIDA. A de atenção, I de interesse, D de desejo e A de ação. Basicamente, eu me norteio por essa sigla, né, e por esse método para criar a estruturação da minha legenda. Seja para um conteúdo para o meu perfil como Carol, né, como criadora de conteúdo, como infoprodutora e também como Fabulosa, que é a minha loja. Então, se a gente vai criar uma boa legenda no nosso Instagram, a gente precisa seguir esse passo a passo, tá? O A de atenção, isso quer dizer que na primeira frase que você vai escrever lá na sua legenda, a gente precisa chamar a atenção do nosso público. Se a gente não chamar atenção naquela primeira frase que tiver ali na legenda, provavelmente as pessoas não vão ler até o final ou não vão se interessar pelo aquele assunto. Então é muito importante que nesse primeiro momento a gente chame a atenção. Como que a gente vai chamar atenção? Vou dar um exemplo muito claro para vocês. Eu vou fazer um conteúdo, por exemplo, de como criar boas legendas para o Instagram, para os posts do seu Instagram. Então, como é que eu vou chamar a atenção das pessoas para que elas queiram ler mais sobre aquele conteúdo ali? Você tem dificuldade em criar boas legendas? A pessoa já vai pensar, eu tenho dificuldade, vou continuar lendo. Então eu despertei ali, ou por exemplo, você gostaria de conhecer um método que te ajudaria a criar boas legendas para seus posts no Instagram? A pessoa iria se interessar porque eu chamei a atenção dela e provavelmente ela leria até o final. Então chamem a atenção das pessoas no primeiro contato com a legenda. Partindo do A de atenção, a gente vai para o I de interesse. No I de interesse, a gente vai mostrar que a gente vai ensinar algo ou que a gente vai trazer realmente algum benefício em si. A gente vai começar a desenvolver o conteúdo. Porém, no interesse, é muito importante que a gente utilize o nosso tom de voz, que foi o que eu comentei com vocês antes,
para que fique uma linguagem gostosa e boa de ser lida, né? Senão a pessoa não vai ler, ela não vai até o final. Então, no interesse, a gente precisa desenvolver ali o conteúdo com a linguagem apropriada. Partindo do interesse, nós vamos para o desejo. O que significa o desejo? É criar o desejo naquela pessoa de fazer algo ou de comprar algo a partir daquela legenda. Então, por exemplo, se eu quero vender esse copo com canudo, na parte da legenda em que eu vou ter que fazer o desejo, eu vou mostrar e vou criar um desejo nas pessoas de terem esse copo aqui. E como que eu vou fazer isso? É mostrando os benefícios de ter isso aqui, mostrando o quanto útil seria isso aqui na minha vida. Assim vai despertar aquele gatilho na pessoa e ela vai querer comprar porque você despertou o desejo nela de ter aquilo ali. Mostrou que a vida dela pode ser melhor daquela forma. Quando você vai produzir um conteúdo, você pode pegar a parte do desejo e botar como se a pessoa tivesse que adquirir aquele hábito ou algo que tu está ensinando, algo que tu quer que ela coloque em prática, que ela cria o desejo de fazer aquilo ali. Então, por exemplo, né, no exemplo que eu dei antes de como criar boas legendas no Instagram, eu poderia pôr no desejo mostrando os benefícios de por que ter uma boa legenda, por que construir uma boa legenda. Então a gente precisa atrair o desejo daquela pessoa de fazer alguma coisa. Depois do desejo, nós vamos para ação, que é a última parte. Se vocês não conhecem ainda, existe uma sigla chamada CTA. O que é a CTA? É a Call to Action. Vem do inglês de uma chamada para ação. Sim, a gente precisa criar uma chamada para ação. A gente precisa fazer com que as pessoas leiam a nossa legenda e façam algo depois de lerem a nossa legenda. Porque senão vai ser tudo em vão. A pessoa leu, ela consumiu aquele conteúdo, mas ela não vai fazer nada de recíproco pra gente. Então a gente precisa fazer com que ela faça algo além de ler. E aí existem vários tipos de CTAs. Como? Salve essa postagem para ver depois, compartilhe com os amigos, comente aqui um amigo que se interessaria, acesse o link da bio, comente aqui o que você achou, fazendo alguma pergunta, enfim. A gente precisa fazer com que a pessoa faça algo além de ler. A CTA é muito importante, porque às vezes a gente pensa, nossa, eu fiz essa postagem aqui, mas ninguém comentou, ninguém salvou. Você pediu para as pessoas fazerem isso? Às vezes é tão automático na nossa mente como é no automático para outras pessoas que estão ali no Instagram. Então, daqui a pouco elas vão ler e não vão lembrar de fazer isso. Mas se você pedir, provavelmente elas vão fazer. Então façam a Call to Action. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo que eu posso trazer um vídeo falando só sobre os tipos de CTA. Então deu para você entender a estruturação do método AIDA e como ele pode simplificar na hora de você criar boas legendas para os seus posts no Instagram? A de atenção, I de interesse, D de desejo e A de ação. Esse é o segredo para produzir boas legendas para os posts do seu Instagram. Eu tenho certeza que depois de você seguir esse método, arrisca, as suas legendas serão bem mais efetivas, certo? Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou ter o prazer de responder todos vocês. Me segue lá no Instagram, eu sou @carolrangelmkt, vou deixar aqui pra vocês. Sigam a minha loja se vocês tiverem interesse também, @afabulosa. E bora criar boas legendas para o seu Instagram. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!